Então vejam, Jesus diz, né, será que Deus não vai ver isso? Vai sim. E ele continua: digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Muito em breve o Senhor nos fará justiça. Quando, Senhor? Parece que o mundo não tem dono. O profeta Malaquias diz: Senhor, por que tu nos tratas assim? Tu nos tratas como se fôssemos peixes do mar. Como é peixe do mar? Não tem dono. Vem um, joga a rede e pesca tudo. Senhor, cuida de nós. Senhor, nos defende. Veja, Deus cuida de nós. Nós estamos nas mãos de Deus. A igreja está nas mãos de Deus. Deus sabe, meus irmãos, para onde está levando a igreja. Deus sabe muito bem aquilo que ele diz pelo profeta Jeremias: eu conheço os desígnios que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de aflição. Deus sabe. E por que essa bagunça? Ele sabe tudo. Mesmo as trevas para ti não são escuras. Tu és a luz do mundo. Ele sabe. Ele sabe por onde leva a sua vida. Ele sabe por onde leva a vida da igreja. E o que nós podemos fazer? Rezar. E o que nós podemos fazer? Interceder. E o que nós podemos fazer? Permanecer firmes na fé. Isso vale para a nossa vida pessoal. Isso vale para a vida da igreja. Vocês jovens têm um futuro pela frente. Vocês vão passar por tantas coisas. Vocês vão passar por crise de fé. Vai haver momentos em que a vontade é largar tudo e fazer como vocês querem. Vão aparecer oportunidades que parecem tão bonitas de vocês serem felizes do jeito de vocês. E são caminhos tortos. E vocês vão ser tentados a renegar a fé. Ou pior ainda, a ter uma vida dupla. Dizerem que creem, mas viverem como quem não crê. Dizerem que ama o Senhor, mas viverem no pecado. Porque cuidado, há um pecado que leva à morte e um pecado que não leva à morte. E há uma diferença muito grande entre os dois. Qual é o pecado que não leva à morte? É aquele que por fraqueza, nele eu caio, mas de verdade me arrependo e procuro sair dele, lutar contra ele, levantar-me dele. Esse pecado não leva à morte, mas há aquele pecado que leva à morte. E qual é? É aquele no qual eu me deito nele e ainda digo de modo safado: não é pecado. Esse matou você. Ai daqueles que chamam doce ao que é amargo e amargo ao que é doce. Ai dos que trocam o dia, a luz pela treva e a treva pela luz. Vejam, é aquilo de que fala o apóstolo. Lembra-te de Jesus Cristo. Fiel é esta palavra. Escute só. Se nós o renegarmos, ele nos renegará. Se lhe formos infiéis, ele permanecerá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Que história é essa? O que significa isso? Qual é a diferença entre ser infiel e renegar? Se nós o renegarmos, ele nos renegará. Se lhe formos infiéis, ele é fiel. Ser infiel é aquilo que a gente experimenta tantas vezes. Querendo seguir o Senhor, querendo fazer da nossa vida um sim a Ele, às vezes a gente experimenta por fraqueza os nossos nãos, as nossas quedas. Mas procura se levantar. Vejam. E o que é renegá-lo? É isto, fechar-se. É dizer, não é pecado. Olha o que o pecado original, querer ser como Deus. Pronto. Eu agora decreto que isto não é mais pecado.
Olha que bonitinho. Eu decretei. Que foi que eu fiz? Atenção, viu? Ao invés de buscar a salvação em Jesus, só Jesus me livra do pecado, eu, por decreto, me livrei do pecado. Como? Dizendo que não é mais pecado. Pronto. Acabou-se. Não é mais pecado. Eu decidi como Deus, meu Deus, a vida é minha, eu faço como eu quero. A partir de agora isto não é mais pecado. Pronto. E ainda diz para o outro que está lá arrependido: deixe ser besta, né? Seja moderno, aproveite a vida. Veja, perdido querendo perder o outro, nas trevas querendo escurecer o coração do outro. Aí é como diz Jesus, aí a palavra de Jesus é duríssima: se fosseis cegos, teríeis desculpa, como dizeis, nós vemos, a vossa culpa permanece. Então, meus irmãos, vigiar, teimar, perseverar. É isso que nosso Senhor pede da gente. É por isso a oração. É isto, ou a gente descrê e vai-se embora. Vocês não vivem num mundo cristão. Vocês não vivem num mundo que os ajuda a crer. Vocês vivem num mundo que voltou as costas para o Senhor. Nós cristãos somos minoria, mas não devemos ser uma minoria frustrada, nem uma minoria recalcada, nem uma minoria raivosa. Não, uma minoria serena, tranquila, que coloca a sua confiança no Senhor. Uma minoria serena e tranquila, que continua teimando em esperar no Senhor. Como é que termina a Bíblia? Como é que termina o último livro da Bíblia? É de um jeito lindo. Veja, ele diz: aquele que ouve, diga Maranatá, vem Senhor Jesus. Veja, o Espírito e a esposa, o Espírito e a igreja dizem vem. Repare, o Espírito fica cutucando a igreja. O Espírito de Jesus fica aperreando o coração da igreja. Deseje que ele venha, peça que ele venha. Veja. E aquele que ouve diz sim, eu venho em breve. Há 2000 anos Jesus está com essa história com a gente. Eu venho em breve, só que o breve dele não é o nosso. Olha, eu estou vindo, eu venho em breve. E a igreja diz, veja, termina a escritura: Maranatá, vem Senhor, vem logo, para que se realize esse casamento. O casamento entre ti, o esposo, e a igreja, tua esposa. O amado com a amada, a amada no amado transformada, como dizia São João da Cruz. Veja, mas até lá é uma luta. E aí vem a última palavra de Jesus, que é o tema do encontro de vocês. Mas, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? E essa resposta, essa pergunta, tem dois sentidos. O primeiro sentido: vocês pedem, vocês rezam, vocês buscam o Senhor, e o Senhor vem de tantos modos, mas quando Ele vem, vocês sabem reconhecê-lo? Senhor, eu queria tanto tal coisa, e pede: Senhor, ajuda-me a caminhar contigo, ajuda-me a ser meu amigo. E Ele vem. Às vezes Ele vem na alegria, às vezes Ele vem na tristeza, às vezes Ele vem numa vitória, às vezes Ele vem numa derrota, às vezes Ele vem numa realização tão grande, às vezes vem numa porta fechada, numa escuridão. Quando Ele vem, será que você sabe reconhecê-lo? Será que você sabe dizer como discípulo amado: é o Senhor? Vejam, às vezes nosso Senhor nos visita. A imitação de Cristo diz que o Senhor nos visita de dois modos: na consolação e na desolação. Feliz quem sabe reconhecer as visitas do Senhor. Feliz quem sabe reconhecer a sua vinda. Então, essa pergunta, observe que Jesus não dá a resposta. Não dá a resposta.
Quando o Filho do Homem vem, encontra fé no coração de vocês? Ou vocês só sabem reconhecer o Senhor quando o Senhor faz a vontade de vocês? Ou será que vocês só sabem reconhecer o Senhor quando as coisas saem como vocês esperam? Porque se for isso, esse Senhor de vocês é um ídolo, não é o Deus verdadeiro. Vejam, a oração vai treinando, educando o coração de vocês para saberem reconhecer o Senhor. Eu não me esqueço, esse vídeo existe na internet. Vocês aqui, a grande maioria não era nascido quando aconteceu isso que eu vou dizer. Pelos anos 70, começo dos anos 80, existia um grupo terrorista na Itália, as Brigadas Vermelhas, da qual fazia parte um assassino que tem aqui, que o governo brasileiro deu liberdade, aquele César Battisti, aquele lá, era das Brigadas Vermelhas. E eles sequestraram o primeiro-ministro da Itália, Aldo Moro. Aldo Moro era um homem piedoso, era um homem de Deus, era um político de Deus. Aldo Moro era amigo íntimo do Papa Paulo VI. Os brigadistas sequestraram Aldo Moro porque queriam que o governo italiano soltasse um monte de terrorista que estava preso. E o governo disse: a gente não vamos soltar, não vamos soltar. Os brigadistas disseram: vamos matar Aldo Moro. O Papa pediu, intercedeu que soltassem Aldo Moro, tudo. Bom, o fato é que encontraram na carroceria de um furgão Aldo Moro morto, assassinado pelos brigadistas. E o Papa Paulo VI celebrou a missa de 7º dia por Aldo Moro. A frase do Papa Paulo VI no início da homilia, para quem não entende, é um escândalo. Mas que frase dolorosa e que frase bonita. Eu vou repetir e explicar a vocês. O Papa, com o coração partido, disse: Senhor, olha que frase, Senhor, Tu não quiseste ouvir a nossa oração por Aldo Moro. Este homem bom, este homem reto, este homem justo. Parecia uma revolta do Papa, não é? Não. O Papa estava rezando. Atenção, com isso o Papa queria dizer: Senhor, nós não entendemos, Senhor, por quê? Mas estamos aqui, nós colocamos Aldo Moro nas tuas mãos. Muitas vezes na vida vocês vão experimentar isso. Parece que Deus está dizendo não a gente. Mas nunca esqueça, até os nãos de Deus para você são sim. São sim. Quando Deus lhe diz não, é porque tem um motivo. É porque no fundo Ele está lhe dizendo sim, mas sim do jeito dele. Porque o que para você pareceria um sim, seria depois um não e uma desgraça. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Quando o Filho do Homem vier no seu coração, encontra fé em você? Você sabe reconhecer que é Ele? Você sabe acolher a vontade dEle? Ou você só acolhe, só louva quando sai de acordo com a sua vontade? Mas essa frase, e com isso eu vou terminar, essa frase tem um segundo sentido. Olhe o mundo como está. Parece tão perdido, tão à toa. Não está não. Está nas mãos do Senhor. Nunca digam: o mundo está perdido. Se vocês disserem isso, vocês negam, injuriam a cruz e a ressurreição do Senhor. O mundo está salvo. O mundo está salvo. Não tem pecado do mundo, por profundo e grande que seja, que elimine o tamanho infinito do amor de Deus, que se manifestou na cruz de nosso Senhor. O mundo está salvo. A igreja está salva. A igreja está nas mãos do Senhor.
E essa bagunça todinha, um dia será passada a limpo pelo Senhor. A questão é essa: de que lado eu estarei? De que lado eu estarei? Quando o Senhor vier, onde me encontrará? Um dia o Senhor manifestará a sua glória. Um dia haverá o juízo de Deus. Nosso Senhor, quando fala da plenitude do reino, o seu reino já chegou, viu? O seu reino Jesus Cristo trouxe, implantou com a sua morte e ressurreição. O reino dele você pode experimentar em você, no seu coração. É só deixar Deus reinar, como Jesus deixou que o Pai fosse tudo na vida dele, que você experimentará a força do reinado de Deus em você. Mas esse reinado só se manifestará plenamente no mundo no fim dos tempos. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus conta 7 parábolas sobre o reino de Deus. Recordo a vocês 3 delas. Ele diz: o reino é como um grão de mostarda, pequenininho, vai crescendo aos poucos e um dia se torna uma árvore grande. Calma, a árvorezinha da mostarda está crescendo. Um dia chegará o tempo das aves do céu fazer ninho nela. Cabe a gente ser fiel, cabe a gente fazer a nossa parte, cabe a gente anunciar o Evangelho. O reino, o crescimento do reino é Deus que dá. Depois Jesus conta outra parábola, vou recordar só essas 3. O reino é como o trigo que o homem plantou no campo e o diabo plantou o joio. E a gente é tão impaciente: Senhor, queres que arranquemos o joio? Menos, calma. Será que você sabe distinguir direitinho o joio do trigo? Mesmo porque no seu coração não tem só trigo, nem tem só joio. Deixe que cresçam até a colheita. E na colheita o Senhor dividirá, separará o joio do trigo. Haverá um momento, ninguém seja besta pensar que tanto faz ser virtuoso como ser pecador. Não é a mesma coisa. Ninguém seja tolo pensar. O eclesiástico diz, né? Ninguém seja tolo pensar: pequei, e o que me aconteceu? Vai ver se dorme no pecado. Não permaneçam no pecado. Não vivam uma vida dupla. Não sejam falsos e hipócritas para com o Senhor, porque o Senhor odeia a impostura. O Senhor conhece o nosso coração. Vejam, e a terceira parábola, que para quem veio de junto do mar, né, é uma parábola que fala tão bonito. O reino dos céus é como uma rede jogada do mar, que apanha todo tipo de peixes. Não sei se vocês já viram como é que os pescadores puxam a rede. Demora tanto. Tem que ter uma paciência para ver essa rede chegar no mar. Quando era padre, gostava de fazer culpa e andar um pouquinho na praia. E às vezes eu via os pescadores e dizia: vou esperar para ver. Mas era demais, eu ia para casa antes do tempo, porque eles vão puxando devagar. Deus está puxando a rede. Está puxando. Um dia a rede chegará na praia. E então os peixes bons serão guardados nos cestos do coração de Deus. E os peixes ruins serão jogados no fogo. Vejam bem, haverá um juízo de Deus. A pergunta é: nesse dia, quando o Filho do Homem vier, como me encontrará? Como encontrará o mundo? E o que é impressionante é que Jesus não dá a resposta. O Brasil ainda terá fé? A minha cidade ainda terá fé? Minha família? Eu ainda terei fé? Não adianta perguntar. Adianta fazer o que nosso Senhor ensinou. O que foi? Vigiai, orai. É isso que Ele quer.
Não adianta, é como o menino que diz, mas será que eu vou passar no vestibular? No terceiro ano ele fica assim, mas será que no começo do terceiro ano, começo do semestre, meu Deus, será que eu vou passar no Enem? Meu Deus, não adianta ficar assim, estude, cabra. Em vez de estar perguntando, sente e estude. Sente e comece a estudar, porque se ficar nessa pergunta, vai levar uma bomba danada no final. Sente e estude. É a mesma coisa. Será que o Filho do Homem encontrará fé? Vigiem, rezem, teimem rezando, abram o coração para o Senhor, e o Senhor encontrará fé sobre a terra. Meus irmãos, que nosso Senhor encontre fé na gente. A vida cristã é um caminho, a vida cristã é uma luta. Lutem, lutem, guardem a fé, perseverem na fé. Sobretudo vocês, jovens, não é? Vocês são uma coisa tão bonita, a juventude é uma coisa tão bonita. Vocês são tão generosos, tão generosos. Vocês gostam tanto de aventuras. Vocês, como São Pedro, têm coragem de dizer assim: Senhor, eu darei a minha vida por ti. E é verdade. Mas, infelizmente, a tentação do jovem é ter um amor fogo de palha. Não é? Eu darei a minha vida por ti, mas não suportam o peso do dia a dia. Não suportam a fidelidade nas pequenas coisas. Não suportam a rotina da vida. Rezem, abram o coração para Jesus, sejam amigos de Jesus e vocês suportarão. E vocês vencerão. E vocês serão fiéis. E vocês serão felizes no Senhor. E quando o Filho do Homem vier, vocês o reconhecerão. E Ele encontrará fé no coração de vocês.